Iniciando uma série de reportagens com os grandes nomes das artes marciais internacionais, nós estamos trazendo para você hoje um dos maiores ícones do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, que inclusive é sobrinho do fundador Carlos Gracie, e nada mais nada menos eu quero apresentar a vocês John Dodsworth Machado, que é o seu verdadeiro nome, e agora sem muitas delongas para que vocês possam conhecer o grande trabalho do John. Boa noite, John. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Tudo ótimo. Como foi o início, John, do seu trabalho lá no Rio de Janeiro? Como foi que foi iniciado o trabalho da família Machado? Bom, como você falou, né, sou o mais novo de 5 irmãos, né, dos irmãos Machado, e pelo nosso parentesco com a família Gracie, né, com toda a família, mas diretamente ao Carlos Gracie, pois era casado com a minha tia, Lair Gracie, falecida também, e irmã de minha mãe. Então, foi uma coisa muito natural, até porque todos os meus irmãos já praticavam jiu-jitsu, meus irmãos mais velhos, e o Carlos, né, o Carlos, o Roger, Regan, o Jean-Jacques e eu, né, mais novo. E os meus irmãos mais velhos já estavam, que eu me lembro deles já faixa roxa, faixa marrom, quando eu estava começando ainda, né? Por essa proximidade, entendeu? E tinha os nossos primos mais velhos que já estavam ali em cima da gente, né, pô, levando a gente para academia para treinar. E era uma época assim muito bonita do jiu-jitsu. Por quê? A figura do Carlos Gracie muito viva e do Hélio Gracie, é claro, no Rio de Janeiro, aquela presença viva, né, muito forte, onde era uma coisa muito apaixonante, porque era ali os anos 80, até antes disso, né, nos anos 70, né, comecei a treinar nos anos 70, mas ali no Rio de Janeiro já nos anos 80, você ainda tinha aquela imagem saúde que o Carlos Gracie pregava, né, o jiu-jitsu como um estilo de vida. Isso sempre me encantou muito, não só como na parte de competição, mas sempre na parte como um estilo de vida. E como foi a sua vinda para os Estados Unidos? Como foi que deu esse pulo do Brasil, do Rio de Janeiro para o mundo? Como foi isso? Bom, o meu irmão Regan, né, o Regan Machado, ele veio para cá no final dos anos 80, né? Acho que em 88 ele veio para os Estados Unidos. Né? Na época ficaram aqui já com o Rorion já estava aqui há muito tempo, o Rorion Gracie. Ele veio aqui, estava trabalhando com o Rorion, dando aulas. E naquele tempo, tipo assim, foi um período ali que o jiu-jitsu era muito, mas muito concentrado só no Rio de Janeiro, naquela época, mas muito. Então começou a ficar uma coisa assim, você não tinha mais para onde crescer, naquele momento, naquele período. Então, os meus filhos começaram a vir os primeiros, né, o Riga veio, depois o Rickson veio também, o Royce já estava aqui, a pessoa... E me deu essa coceira também, eu quero ir lá, quero algo diferente. E foi quando eu decidi vir com o meu irmão Carlos, depois os outros irmãos começaram a vir também. E eu cheguei aqui em 90, então quer dizer, já tem uma estrada aí, né? Ah, com certeza, com certeza. É verdade que você fez o primeiro campeonato de jiu-jitsu nos Estados Unidos? Foi. Então quando chegamos aqui, né, começamos a dar aulas, né, nos anos 90, 91, né, aí já tínhamos 2 academias em 1991 e começou-se já tínhamos vários alunos de faixa azul, né, com um certo grau, alguns e existiam outros professores que estavam começando a dar aula também, já tinha um Rickson, que já tinha um grupo, né, tinha poucas academias, então foi um campeonato até que se chama Invitations, é um campeonato onde você convida as academias. Nós tínhamos 3 academias competindo só. Foi o primeiro campeonato, a gente fez dentro da Academia de Polícia de Los Angeles, porque nós tínhamos vários alunos da Academia de Polícia já naquela época, e foi ali, 91, final de 91 para 92, fizemos o primeiro campeonato, quer dizer... Foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa. Eu queria também salientar que a família Machado é conhecida por valorizar a diversidade,
que é algo que hoje nos Estados Unidos se prega muito, principalmente nos trabalhos. A família Machado já vinha fazendo isso há muito tempo. É verdade que vocês formaram o primeiro mexicano, o primeiro negro nos Estados Unidos? Então o que ocorre? O nosso trabalho não foi um trabalho direcionado para qualquer tipo de aluno. Para o americano em geral, tínhamos alunos brasileiros também. E exatamente por isso nós fomos pioneiros em várias coisas, né? Como eu te falei, a primeira competição, tivemos o primeiro faixa preta formado por nós aqui foi o Renato Magno, que é um brasileiro, já veio do Brasil, né? Faixa roxa do Brasil na época, treinava com a gente na Barra, veio para cá e aqui ele foi o primeiro. Mas logo em seguida promovemos o primeiro americano também, o Bob Bass, né? Que também poderia ser o primeiro filipino faixa preta, porque ele é filipino de nascimento, é americano também, né? De naturalizado americano. Logo em seguida o primeiro mexicano, né? O primeiro negro americano, Rick Minter, também foi naquela época. E continuamos a desenvolver isso, os campeonatos foram crescendo, fundamos a primeira federação, né? A Federação Americana. Eu me envolvi nesse trabalho e na época, junto ao meu, né, o professor Carlos Grace Jr., fundamos eu era vice-presidente da Confederação Internacional de Jiu-Jitsu com ele e fizemos o primeiro Pan-Americano. Na época o Joe Moreira também tinha Nunca fiz politicagem com ninguém. O Joe Moreira tinha a sua própria organização, a gente se ajudava. Eu entrava nos campeonatos dele e entrava nos meus campeonatos, para criar um movimento, para beneficiar as academias, todas as academias. E ele tinha uma outra federação, a gente competia nas duas. Tanto que no primeiro Pan-Americano eu falei com o Moreira, não vamos fazer campeonato, vamos se concentrar para ajudar o Carlinhos a fazer o primeiro campeonato. E fizemos o primeiro Pan-Americano em 96. Depois em 97 eu fiz sozinho com o Carlinhos. Mas sempre trabalhei assim, trabalhei com todo tipo de pessoa, com todo mundo. Agora eu tenho uma pergunta que todo mundo quer fazer. Como é que você conseguiu se introduzir ou conseguiu trazer o Chuck Norris para aprender o jiu-jitsu da família Machado? Bom, isso aí foi através de alunos e amigos em comum, né? Aí tem uma longa história, porque nós tínhamos um aluno na Austrália, né, australiano, era o John Will, aí o Richard Norton, o Renzo foi dar um seminário na Austrália, com o Carlinhos conheceram o Richard Norton, falou, pô, vou voltar lá, treina com os Machados, e o Richard Norton morava aqui nos Estados Unidos, mas estava na Austrália, voltou, começou a treinar com a gente, e dali, ele era um amigo pessoal do Chuck Norris, falou do Chuck Norris, sobre os irmãos Machado, e o Chuck Norris veio à nossa casa, na época estavam começando, na nossa garagem, né? E inclusive o Chuck Norris abriu a nossa primeira academia, foi o Chuck Norris que abriu, lá no São Fernando Vale, foi a primeira academia, foi graças ao Chuck Norris, em 91, porque depois tínhamos acabado de chegar. Muito difícil você chegar naquela época, chegar a abrir uma academia naquela época. O jiu-jitsu era muito desconhecido ainda, né? E assim que o negócio foi acontecendo, aí criou-se a amizade e foi embora. Muito bom. No passado, você teve alguma oportunidade durante essa época, ou até hoje, de trabalhar com as Forças Armadas, ou a nível dos Estados Unidos, ou a nível internacional? Porque isso é uma coisa que eu tenho observado, muitas pessoas perguntam no site, inclusive, até mesmo em e-mails, quando eu disse, eu vou entrevistar ele, pergunta se ele teve a oportunidade, como muitos Gracies. Exato. Não, o jiu-jitsu brasileiro conquistou, né, o seu espaço, né, em várias